Estamos aqui mais uma vez nessa manhã de quarta-feira, aonde nós tiramos um tempo aí para poder meditar nas Escrituras, poder compartilhar daquilo que a gente tem como convicção de fé, segundo as Escrituras, daquilo que a gente acredita segundo as Escrituras, e a gente quer compartilhar com os irmãos, deixar registrado as nossas convicções, os nossos valores, aquilo que eu sempre tenho falado, né? Sempre, quando eu tenho oportunidade, quando eu estou ministrando, eu sempre falo a respeito da necessidade urgente que nós temos de ter uma compreensão clara a respeito das Escrituras e como é que nós podemos aplicar essas Escrituras na nossa vida, né? Nós vivemos um tempo como nunca houve, de tanta opinião, de tanto achismo. As pessoas, elas não são guiadas pelos valores do reino de Deus, elas são guiadas pelas suas tradições, por aquilo que elas pensam, por aquilo que elas acreditam. Isso não é diferente no meio cristão. Nós falamos a respeito, bem-aventurados humildes, pois eles herdarão a terra. Depois dá uma olhada lá, felizes são os humildes, bem-aventurados são os humildes, pois eles herdarão a terra. Hoje nós vamos falar felizes os que têm fome e sede de justiça. Vamos abrir esse texto aí de Mateus 5, se você puder abrir esse texto aí, Mateus 5, de 1 a 13. Você que está nos acompanhando, seja agora ou daqui a não sei quando você vai assistir essa live, essa ministração, mas abra a sua Bíblia aí, por favor. Abra a sua Bíblia aí, Mateus 5, de 1 a 13. Mateus 5, de 1 a 13. E eu creio que é um texto que nós temos acompanhado, faz parte, né, da abertura, da introdução do Sermão da Montanha, do maravilhoso Sermão da Montanha. Como eu sempre tenho dito, nós vamos estudar, não sei durante quanto tempo, se o Senhor nos permitir, se o Senhor me permitir que eu viva até o final de Mateus 5, 6 e 7, que é todo o Sermão da Montanha. Nós queremos deixar gravado, estudar todo o Sermão da Montanha. Como introdução, nós temos estudado aí as bem-aventuranças, né? E eu gostaria que você, se você puder abrir sua Bíblia, em Mateus 5, minha grande amiga Ruth, pastora Lu, o pessoal está chegando aí, Elaine, bênção de Deus, muito bom. Se você puder abrir sua Bíblia aí, Mateus 5, de 1 a 15, de 1 a 13, melhor dizendo, nós vamos estar meditando sobre o Sermão da Montanha. Nós temos meditado, hoje nós vamos falar sobre felizes os que têm fome e sede de justiça. Acompanhe comigo essa leitura, por favor. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se juntavam, subiu à encosta do monte e ali assentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor, e ele começou a ensiná-lo. E o verso 3 diz: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes, em outra tradução fala bem-aventurado, né? Bem-aventurado os que choram, pois eles serão consolados. Felizes os humildes, pois eles herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão chamados filhos. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque eles serão tratados com misericórdia. Verso 8. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino lhe pertence. Interessante que o verso 10, né? Nós vamos falar hoje sobre felizes os que têm fome e sede de justiça, mas o verso 10 fala algo interessante. O verso 10 fala: felizes os perseguidos por causa da justiça. E hoje nós queremos entender o que seria essa justiça de Deus, pois o reino de Deus lhe pertence. Felizes são vocês
quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade ao seu respeito. Alegrem-se, exultem, porque grande é a recompensa que está no céu. Lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. É interessante que a bem-aventurança, a felicidade, tem muito mais a ver com aquilo que a gente vai receber na eternidade do que propriamente aquilo que a gente vai receber aqui na terra. Jesus, ele fecha, ele conclui esse pensamento da bem-aventurança dizendo: alegrem-se, exultem, a alegria de vocês, essa felicidade de vocês, ela é exultante. Por quê? Porque ela é uma recompensa que se espera no céu. Há um grande equívoco em achar que essa recompensa em nós sermos bem-aventurados, porque a bem-aventurança, a felicidade, não é propriamente por somente ser misericordioso, somente por ter fome e sede de justiça, somente por ter coração puro. Isso traz plenitude, traz essa felicidade. Mas a felicidade que Jesus se refere nas bem-aventuranças, ela tem muito mais a ver com aquilo que será na eternidade do que propriamente aquilo que se menciona no presente, né? Interessante, eu queria relembrar a palavra bem-aventuranças, né, que vem da palavra Macários. Macários significa felizes, e a palavra Macários no grego, ela é uma felicidade literalmente aplicada na vida futura, na vida pós-morte. Essa felicidade aqui fala de uma plenitude em Deus na eternidade, né? Uma felicidade que não é resultado de coisas terrenas, não é a felicidade das férias que a gente passa com a esposa, não é a felicidade de estar junto com os irmãos num momento de alegria, numa ceia de Natal. Não é essa felicidade que a Bíblia fala. A felicidade, a bem-aventurança que Jesus fala aqui, o Macários, fala da felicidade divina, da plenitude que é somente encontrada na eternidade em Deus. E hoje nós vamos falar sobre felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, né? Primeira pergunta que surge na nossa pergunta é: será que quando Jesus fala sobre fome e sede de justiça, ele está falando sobre justiça social? Será que quando Jesus fala quando a gente lê esse texto das bem-aventuranças e nós chegamos diante desse Macários, né, dessa felicidade, dessa bem-aventurança, será que Macários tem a ver com o fim da pobreza, fim das injustiças sociais, das desigualdades, das diferenças entre pobre e rico, o fim das diferenças das camadas da sociedade? Amado, primeiro ponto que a gente precisa entender é que essa justiça aqui não é a justiça humana, não é a justiça humana. Não é aquilo que a Bíblia chama de justiça própria. E essa justiça que Jesus se refere no seu sermão, essa justiça que nós lemos nesse texto aqui de Mateus 5, não é a justiça dos projetos sociais, por mais importante que elas sejam. A nossa fé, ela se traduz em obras. A nossa fé se traduz em acudir ao pobre. Jesus disse: o pobre sempre existirá no meio de vocês. E a Bíblia é cheia de relatos de homens e mulheres que elas tiveram um coração misericordioso para o excluído, para o rejeitado na sociedade, e há uma recompensa na terra a respeito disso. Mas entenda, quando se trata do Sermão da Montanha de Mateus 5, essa felicidade, essa recompensa, ela é na eternidade. Então, com certeza, a primeira coisa que eu quero que você entenda,
A justiça mencionada aqui, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, não é a justiça da obra social, não é a justiça do direito, não é a justiça de lutar pelo direito do pobre, lutar pelo direito do excluído, por mais que isso seja um dos grandes valores da fé cristã. Biblicamente falando, segundo os ensinamentos de Jesus, isso não tem nada a ver com ideologia, isso não tem nada a ver com partido político. A Bíblia sempre nos ensina que se nós fôssemos que escolher dois lados entre ricos e pobres, nós teríamos que estar do lado dos pobres. A Bíblia fala que Jesus estaria disfarçado de pobre, mas eu não vejo a Bíblia em momento algum falar que Jesus estaria disfarçado de ricos. Quando a gente fala de justiça, não é a justiça da obra social. Volto a dizer, por mais que isso seja um grande princípio cristão, ajudar, a nossa fé ela tem que ser traduzida em acolher o outro, em acudir o necessitado, em dar comida ao pobre. Isso é um grande valor cristão. Mas a justiça que Jesus fala aqui, Mateus 6,33 fala isso, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então existe uma justiça de Deus, mas algo que você e eu precisamos levar em conta é todo o contexto do que seja justiça nas Escrituras Sagradas. Um conceito muito bem aplicado nas Escrituras Sagradas é o conceito da justiça. Só que existe uma expressão, uma prática clara a respeito do que seja justiça nas Escrituras. E quando Jesus menciona isso, bem-aventurados que têm fome e sede. Engraçado que fome e sede são as duas maiores necessidades do ser humano. O ser humano não vive sem alimento e sem água. O corpo humano aguenta no máximo 3 meses sem comida, sem água menos ainda. Uma pessoa morre em menos de 1 mês, dependendo da condição física dele, se ele não tiver água. A pessoa consegue ficar até 3 meses sem se alimentar. 3 meses ela consegue. Mas e Jesus fala que ele compara as duas maiores necessidades do ser humano, que é comida e bebida, como sendo a fome e sede de justiça que eu e você precisamos ter. E o contexto de justiça apresentada por Jesus aqui é fruto de um entendimento que ele trabalha praticamente em todos os seus sermões, em em todas as Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento. Esse conceito de justiça é muito claro, é muito evidente nas Escrituras. Cristão que confunde justiça própria, justiça humana, com justiça de Deus, não conhece o Evangelho na sua totalidade. Não conhece, amado. Então, quando você olha para as Escrituras Sagradas e você compara, você traduz como sendo a mesma coisa a justiça de Deus com a justiça humana, você não conheceu as Escrituras. Romanos 3,21 diz, mas agora se manifestou uma justiça sem lei, tendo testemunho da lei e dos profetas. Essa justiça que Deus apresenta, ela tem o testemunho dos profetas, ela tem o testemunho lá da lei, mas ela é uma justiça sem lei. Então a primeira coisa que você precisa entender, quando se trata de justiça de Deus, ela não é tratada na justiça de Deus em Cristo Jesus, ela não é tratada nos parâmetros da lei. Eu vou explicar por que a justiça não é tratada nos parâmetros da lei. Porque quando se fala de justiça, fala de algo diretamente ligado à lei. 1 João 2,29 diz, se sabeis que ele é justo, sabei também que todo aquele que pratica justiça é verdadeiramente nascido de novo. Olha que interessante, mano. A palavra de Deus diz
que praticar a justiça é fruto de alguém que nasceu genuinamente do Espírito. Filipenses 3:9, aqui a gente vê mencionado que existe uma diferença entre justiça humana, que, como eu disse, esse é o grande equívoco que nós cometemos quando nós lemos bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Porque a gente confunde justiça humana com justiça de Deus. Filipenses 3:9 fala: e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem de lei, não tendo a minha justiça que vem da lei, que vem de lei, mas a justiça que vem da fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça de Deus que vem pela fé. Primeiro ponto que eu disse é que a justiça mencionada no texto de Mateus 5, né, quando nós lemos Mateus 5:6, que fala a respeito de que nós, que felizes, bem-aventurados, né, macários, é aquele que tem fome e sede de justiça, nós temos que entender que a justiça mencionada... Meu vídeo deu uma pausada, retorno. Que a justiça mencionada aqui não é a justiça humana. A justiça mencionada aqui é a justiça de Deus. E esse texto de Filipenses 3:9 é a primeira luz que se acende para mim, para você, dizendo: existe uma diferença de justiça humana e justiça de Deus. E fazendo menção de Romanos, né, nós lemos aí em Romanos 3:21 que a justiça de Deus ela não é proveniente da lei. Filipenses 3:9 diz a mesma coisa. E ser achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei. Primeira coisa, existe uma diferença gritante nas Escrituras entre justiça humana e justiça de Deus. Segunda coisa, a justiça de Deus ela não se fundamenta na lei. A justiça de Deus se fundamenta na fé. Não há possibilidade de você falar de justiça de Deus sem falar diretamente a natureza da fé. Todas as coisas que você vê na Bíblia existe uma natureza. A vida eterna tem uma natureza. A fé tem uma natureza. A justiça tem uma natureza. O que é a natureza? A essência. Para que você saiba diferenciar aquilo que é a falsa fé e a verdadeira fé. A falsa conversão e a verdadeira conversão. A justiça própria e a justiça de Deus. Hebreus 5:13 diz: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino amado. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você que a justiça humana e a justiça de Deus diferencia o que é menino na fé e o que é maduro na fé. A justiça humana e a justiça de Deus, se você confunde a justiça de Deus com a justiça humana, você ainda não é experimentado em maturidade. Então, não entender a justiça de Deus é viver ainda a infância da vida cristã. Quando eu não entendo a justiça de Deus, eu ainda estou vivendo uma infância na vida cristã. Primeiro fato que eu deixei claro aqui para você é que existe uma diferença entre justiça humana e justiça de Deus. Segunda coisa que você precisa entender é que a justiça humana ela vem da lei e a justiça de Deus vem da fé. Então não há possibilidade de você misturar uma coisa com a outra. E eu queria mencionar mais uma vez um texto muito conhecido que também fala a respeito do que é a justiça humana. Isaías 64:6 é um texto que eu ministro muito esse texto. Mas todos nós somos como imundo. Todas as nossas justiças como trapo de imundícia.
Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. A palavra de Deus está dizendo que a nossa justiça ela é comparada como um pano podre, fedido. Então, aqui não está falando de injustiça, porque as nossas injustiças, porque talvez era mais fácil a gente aceitar esse texto falando a respeito de injustiça, porque toda injustiça humana é podre. Não, o texto está falando que toda justiça humana, o que é justiça humana? Aquilo que é por meu direito, aquilo que é correto para mim. Interessante que Romanos 10:13 fala, portanto, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça de Deus. Amado, olha que interessante esse texto. É riquíssimo. Esse texto é de uma sabedoria e de uma aplicação prática muito forte. Que Deus me dê graça para poder comunicar o que esse texto diz, né? A beleza que é entender sobre a justiça de Deus. Portanto, o texto sagrado diz, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitam à justiça de Deus. Todas as vezes que a humanidade estabelece a sua própria justiça, ela não se sujeita à justiça de Deus. E eu queria voltar de novo a mencionar esse texto de Romanos 3:21, que diz que agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da fé e dos profetas. Sem lei. Presta atenção. O que o mundo traduz como justiça é a justiça do direito, do meu direito. Você só tem acesso a alguma coisa, a partir do momento que você reivindicar o seu direito, que afinal de contas é fazer justiça. E todos nós traduzimos justiça como meu direito, o meu direito assistido. Tanto é que a gente grita isso, né? Nós temos que fazer justiça, sempre falamos a justiça vai ser feita, não admitimos que os nossos direitos sejam violados, não admitimos que os nossos direitos sejam roubados. Eu vou na justiça atrás do meu direito. Eu vou te levar na justiça, viu? Não é assim que a gente fala? Eu vou te levar na justiça. Eu vou atrás dos meus direitos. E quando eu quero saber dos meus direitos, que é meu direito aquilo. E não tá, amado, vou falar uma coisa para você. Eu não estou dizendo que é errado você ir atrás dos seus direitos. Eu não estou dizendo que você não deva ir atrás dos seus direitos. Não é isso. Eu estou dizendo que eu não posso dizer que isso é justiça de Deus. Tanto é que a gente usa esse conceito. Eu tenho direito disso. Não é justo o que fizeram comigo. Eu vou atrás dos meus direitos na justiça. Eu vou te levar na justiça. E a gente chega a dizer, Deus vai fazer justiça. Amado, quando a gente... Você está me vendo aí? Você tá me recebendo na transmissão boa? Eu troquei a internet aqui. O Insta me disse que ficou faltando, que estava caindo a internet. Você tá vendo bem a minha internet aí? Dá um ok para mim, por favor. Se você está recebendo bem o sinal, se a transmissão tá boa, o sinal tá bom. Faz um favor aí para mim, por favor. Tá bom. Como eu disse, amado, nós traduzimos justiça como nosso direito, né? Então nós temos o direito, então nós temos que ir atrás desse direito. Eu não estou dizendo, como eu disse, que isso é errado. Só estou dizendo que você não pode dizer que isso é justiça de Deus. Deus vai fazer justiça. Presta atenção. Quando você vai atrás dos seus direitos e diz que Deus vai fazer justiça, na verdade você está aplicando outra coisa. E se tratando de Deus, você está pegando o seu problema e pedindo Deus para tratar de outra forma. Porque o conceito de justiça para Deus não é o nosso conceito. E por conta do nosso entendimento obscurecido pelo pecado, nós sempre queremos fazer justiça como sendo o nosso direito. Nós queremos valer o nosso direito.
Mas justiça segundo o Evangelho de Cristo não é ir atrás, dar à pessoa o direito que é dela. Eu vou falar isso com calma, para que você entenda biblicamente o conceito de justiça. O conceito de justiça do mundo, presta atenção, o conceito de justiça sem os valores do reino de Deus é reivindicar o direito que é seu, dar às pessoas o direito que é delas, ir atrás daquilo que por direito é seu. Justiça segundo Deus não é isso. Justiça segundo Deus não é reivindicar aquilo que é seu por direito. Justiça segundo Deus é receber de Deus aquilo que por direito não é seu. Justiça segundo o mundo é dar a alguém aquilo que é dela por direito. Justiça segundo Deus é atribuir a alguém que não possui aquilo por direito. Na justiça segundo o Evangelho de Cristo é dar a você o acesso àquilo que não é seu por direito. Salvação, vida eterna, paz e eternidade não é um direito nosso. Nós não temos isso naturalmente por direito. Você acha que algum ser humano naturalmente nasce com o direito da salvação? Algum ser humano na terra nasceu com o direito da vida eterna? Não, isso é atribuído pela justiça de Deus. A justiça de Deus é salvar o pecador da sua condenação meritória. Não existe meritocracia no reino de Deus. Deixa eu falar uma coisa, eu vou repetir isso para você. Segundo os valores do reino de Cristo, eu vejo gente ensinar isso como sendo um princípio cristão. Não existe no reino de Deus em Cristo Jesus o conceito de mérito, de meritocracia. Existe o conceito de graça. Tudo que eu recebo de Cristo é por graça, não por mérito. O único mérito que eu merecia, segundo Deus, segundo o Evangelho, é a condenação eterna. Esse é o direito. Por isso que eu sou meio assim, eu tenho dificuldade de entender a música Restitui, eu quero de volta, que é meu. O que é nosso, amado? Nada é nosso. Nada. Paulo fala isso, nada é nosso. Nós não temos por direito isso. Muito pelo contrário, nós temos por direito a condenação eterna. Justiça de Deus é receber aquilo que não é seu por direito, mas receber por graça. Salvação não é uma dívida, mas uma dádiva. Vida eterna não é uma dívida que Deus tem que pagar. Não há nada que o homem fez que Deus tenha que pagar a ele, principalmente a vida eterna. Então, salvação não é uma dívida, vida eterna não é uma dívida, é uma dádiva. Esse é o conceito bíblico de justiça. Justiça segundo o mundo é correr atrás do meu direito, que é seu direito. Você trabalhou, meu irmão. Você trabalhou, você tem que ir atrás do seu direito. Passar a perna em você, isso é seu direito. Mas você quer exercer graça, você quer entender o Evangelho, você quer exercer a justiça dos escribas e fariseus? Você quer exercer a justiça do mundo? Exceder a justiça do mundo? Exerça a justiça de Deus, que é atribuir às pessoas aquilo que elas não têm por direito. Ninguém tem a salvação por direito. Ninguém tem a vida eterna por direito. Por isso, justiça segundo Deus é dar às pessoas que estão em minha volta o direito que naturalmente elas não merecem. Então, quando alguém fala assim, Deus vai fazer justiça e você vai receber você vai receber sobre você a justiça de Deus. Amado, quando alguém faz alguma coisa contra você e você evoca sobre essa pessoa a justiça de Deus, sabe o que você está falando? Você fez algo errado comigo e a justiça de Deus vai vir sobre você. Você está falando o seguinte, você fez algo errado comigo e Deus vai te perdoar pelo erro que você me fez. Porque justiça de Deus é dar às pessoas o direito que elas não têm. Então, quando a gente olha
esse conceito de querer de volta o que é meu, isso é muito estranho, amado. O que é meu? Meus filhos são meus? Não são. Se amanhã eu perdê-los, eles não são meus. A minha vida me pertence? Não, ela não é minha. Meu futuro me pertence? Ele não é meu. A casa que eu moro é minha? Não, e é verdade, a casa que eu moro nem minha é aluguel mesmo. Tudo que você tem na vida não é seu por direito, é seu por graça. Graça é a justiça de Deus manifestada em Cristo Jesus, perdoando os nossos pecados. Por isso que não há capacidade de você entender justiça se você não entender que só há compreensão. Por isso que a justiça é pela fé. A justiça do homem é pelo direito, a justiça de Deus é pela fé. O meu justo viverá pela fé. Por isso que não há possibilidade. Por que as pessoas são equivocadas com a justiça humana e com a justiça de Deus? Porque elas não têm uma compreensão clara da cruz de Cristo. Quando eu entendo a cruz, se não há uma compreensão clara da cruz, não há uma compreensão clara da justiça de Deus. Porque a gente confunde a justiça própria, a justiça humana, com a justiça de Deus. A justiça humana, volto a repetir, é o meu direito. É você reivindicar aquilo que é direito do outro, é meu direito. A justiça de Deus é atribuir às pessoas o direito que elas não possuem, porque foi assim que Deus fez comigo. Como Deus exerceu a justiça dele na minha vida, me tornando justo, me tornando a sua justiça. E que justiça? A justiça de dar a mim aquilo que não era meu por direito, conquistado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Por isso que não existe outro caminho para se entender a justiça de Deus se você não entender o caminho da cruz. Então vamos ler esse texto aí, que é o texto áureo, para se entender a justiça de Deus. Na verdade, não é nem só um texto áureo da justiça de Deus, é a acrópole do Evangelho, amado. Quem não sabe o que é uma acrópole, quando você vai assim numa cidade e tem aquela torre mais alta, em maior evidência, aquela torre é a acrópole da cidade, a torre mais alta, o ponto que todo mundo vê. A acrópole do Evangelho é Romanos 3, amado. Você quer entender a proposta do Evangelho de Cristo? Doutrinariamente falando é Romanos 3. Romanos 3, 21 diz: mas agora se manifestou a justiça de Deus independente da lei, do qual testemunham a lei e os profetas, verso 22. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos aqueles que creem, pois não há distinção, pois todos pecaram e todos estão banidos da glória de Deus, banidos da presença de Deus. Não há ninguém que tenha acesso a Deus. Amado, nós não estamos distantes de Deus. A gente fala assim, fulano está distante de Deus. Não, meu irmão, o ser humano está banido de Deus. Banido. Sabe o que é banido? É mandar você para um lugar isolado da pessoa, sem ter acesso nenhum. Toda a humanidade está banida da presença de Deus. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Eu tenho acesso a Deus não pelo direito, mas pela graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Verso 25. Deus o ofertou como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, manifestando a sua justiça. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação. Essa palavra propiciação vem da palavra propício, acesso. Lembra lá quando o povo tinha que ter acesso à presença de Deus, o sumo sacerdote, quando ele tinha que ter acesso à presença de Deus, ele jogava sangue sobre a tampa do
propiciatório, e a partir do sangue derramado na tampa do propiciatório, ele tinha acesso à presença de Deus. Somente pelo sangue derramado no propiciatório o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus. Pois bem, quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, nós passamos a ter acesso à presença de Deus. A palavra propiciação é: eu tenho acesso a Deus pela presença, até a presença dele, pelo caminho que Jesus abriu na cruz do Calvário. E isso é demonstração da sua justiça, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havendo deixado impune os pecados cometidos. O que é a justiça de Deus? É Deus não punir o homem. Ele puniu a Cristo Jesus e não condenou o homem em seu pecado, mas o perdoou em Cristo Jesus, exercendo justiça. Verso 26. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo, justificador, perdoador daqueles que têm fé em Jesus. Amado, o texto está claro. Justiça de Deus é dar a você o acesso a Deus sem nenhum mérito seu. O texto fala: mas agora se manifestou a sua justiça que provém de Deus. Que justiça? A justiça manifestada na cruz do Calvário. E como é que essa justiça manifestou? Justificando gratuitamente todos por sua graça. A justiça de Deus me deu um privilégio, me deu uma salvação gratuita, sem méritos meus. Isso é uma verdade fundamental na compreensão do Evangelho, que consiste em você entender que a iniciativa foi de Deus e não nosso. A iniciativa foi dele, do início ao fim, amado. Deus, o Pai, nos deu sem mérito algum, sem direito algum, sem nada, sem eu fazer nada, a salvação que é pela graça. Ele continua dizendo: por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redenção significa pagar o preço do resgate. Quando um escravo era preso, quando um escravo era condenado e alguém queria comprar aquele escravo, o preço, o nome que se dava para essa compra era redenção. Alguém foi ali e pagou o preço adquirindo aquele escravo. O nome disso é redenção. Jesus pagou o preço. A gente usa muito essa expressão, né? Ah, vou pagar o preço. Mas que preço? Ninguém tem condições de pagar preço nenhum, não. Jesus foi aquele que pagou o verdadeiro preço da nossa salvação. Como sacrifício para propiciação mediante a fé. Eu já expliquei para vocês o que é propiciação. E interessante, amado, que quando a Bíblia fala, né, que ele, olha só, como sacrifício para propiciação pelo nosso pecado. O ser humano não tinha acesso a Deus. Antes de Cristo Jesus, ninguém podia entrar na presença de Deus. Ninguém, amado. Tinha que fazer sacrifício, tinha que se purificar, tinha que se lavar. É um ritual enorme que você tinha que fazer, desde a porta do santo lugar, e se purifica, e lava a mão, e se lava, e se batiza, lava a cabeça, lava o corpo, lava a mão, se lava todinho, depois vai lá, acende o castiçal, acende o candeeiro, depois vai lá na bacia, se lava de novo, depois sacrifica o cordeiro, para depois, possivelmente, entrar no santo lugar, correndo o risco de ser fulminado. Hoje não, amado. Você pode estar numa vida de pecado. Se você genuinamente se arrepender, instantaneamente, que você confessa Senhor Jesus em arrependimento, em mudança de vida, você imediatamente está na presença de Deus, sem rituais, sem méritos, sem nada. Não há oração que te garanta a sua justiça. Não há jejum, não há frequência. Você pode ser o cara mais devoto, mais, sabe, nada te leva à presença de Deus. Não há mais rituais de purificação. Você não tem que lavar a mão, você não tem que andar, você não tem que se purificar. Não há nada que você faça que leve você à presença de Deus, a não ser pelo sangue do Cordeiro
Cristo Jesus, diante das nossas fraquezas, diante das nossas limitações, diante das nossas crises, nós estamos na presença dele sem mérito nenhum, sem nada, totalmente na presença dele. Não há nada do que você faça que te faça merecer a salvação, e não há nada que você faça que te faça perder essa salvação, porque essa salvação ela é eterna. Amado, como é que a gente pode falar que a gente pode perder algo que é eterno? Eu não estou aqui falando que você tem que viver uma vida de pecado, porque se você viver uma vida de pecado é prova que você nunca teve a salvação. Eu estou dizendo que nada pode nos separar desse amor. Nem a morte, nem a vida, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nem angústia, nem tribulação, nem fome, nem nudez, nem praga, nem peste, nem corona, nem vírus, nada. Nada, nem divórcio, nem briga, nada te separa do amor de Deus. Você pode ser moído, você pode ser picado, você pode ser entregue a leões, você pode ser traído, você pode ser abandonado. Nada te separa do amor de Deus. Porque esse amor, amado, não é proveniente das suas obras, esse amor é proveniente da graça de Deus, a graça de Deus na sua vida. Você precisa entender, isso não vem de obras, para que ninguém chegue na presença de Deus achando que se salva. Vou falar uma coisa aqui, vou abrir meu coração para vocês. Eu tenho uma compreensão tão forte a respeito da mesa do Senhor, da ceia, daquele partir do pão. Eu estou falando como pastor. Uma das coisas mais... Eu não tenho outra palavra, me perdoe. Eu não tenho outra palavra. Para mim não existe coisa mais patética, mais religiosa, mais hipócrita do que dia de Santa Ceia a igreja inteira está reunida. Para mim, uma pessoa que vai na igreja sem negociar porque é dia de ceia é uma das maiores evidências do quanto nós somos religiosos. Eu vejo os meus colegas, amigos, ficar felizes no dia da ceia de todo mundo vir na igreja. Eu acho isso patético. Porque prova que a gente é religioso. Então quer dizer que no dia da ceia é o dia que você tem que ir lá acertar com Deus. No dia da ceia eu tenho que ir lá, porque afinal de contas, se eu não cear, eu estou lascado. Amada, a ceia é uma celebração daquilo que a gente vive, e não daquilo que a gente vai viver. A ceia é para celebrar aquilo que você já celebra o mês inteiro, a semana toda. Então quer dizer que você está ali agora para bater seu ponto, para ver se zera seu cartão, para ver se você está bem com Deus. Mas tem gente que ceia para renovar a sua aliança com Deus, renovar o seu compromisso com Deus. Amado, isso foi feito na cruz do Calvário. Não há nada que eu faça, não há ceia que eu participe, não há jejum que eu faça que me renova a minha aliança com Deus. Essa aliança já foi feita em Cristo Jesus. Não há nenhum rito. Sem querer, a gente pega o dia da ceia como sendo um rito para garantir que a nossa salvação continua ali. Sabe, você vai lá, sabe quando você bate o cartão? Sabe o cartão fidelidade? Você vai lá, vai comprar um bolo. Aí te dá um cartão. Se toda vez que você for comprar um bolo, você vir aqui na minha loja, eu vou te dar um carimbo. Aí você ganha um bolo. Mas ceia não é o carimbo do cartão da salvação que você tem que ir todo domingo para garantir que você está salvo no final do mês. Isso não existe, meu irmão. A ceia é uma expressão de graça, de amor, de comunhão com os irmãos, e não uma forma de você bater o carimbo para ser salvo. Então quer dizer que você, dia de ceia ou dia de ir na igreja? Amar dia de ir na igreja é todo dia, meu irmão. Independentemente se tem ceia ou se não tem, dia de ceia todo dia. Eu não tenho nenhuma base, não tem nenhuma passagem na Bíblia falando que a gente tem que cear uma vez por mês. Cear quantas vezes for, 10 vezes, 15 vezes, 30 vezes. Não importa. A gente faz uma vez por mês por uma questão de organização, de facilidade, de facilitar algumas coisas. Mas quando a gente fala a respeito de vida com Deus, quando a gente fala a respeito de relacionamento com Deus, é algo constante. Primeira coisa que você precisa entender, a justiça de Deus se revela na cruz. Como? Perdoando os nossos pecados. Todos estavam banidos de Deus. A cruz reconciliou o homem com Deus. A cruz reconciliou. Deus não está mais irado com a humanidade.
Isso não significa que a gente vai viver uma vida errada, mas não, Deus não significa que o Deus não possa disciplinar o homem pelos seus pecados, não. Mas quando nós chegamos à presença do Pai, com os nossos desafios, com os nossos medos, com as nossas falhas, com as nossas culpas, com as nossas lutas, com as nossas limitações, Deus não está mais derramando a sua ira sobre nós. Nós não temos que apresentar sacrifícios para sermos aceitos na presença de Deus. Um só sacrifício foi feito, que é Cristo Jesus. Isso é a justiça. Isso foi feito em Cristo Jesus. Isso é a justiça de Deus. Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Ele fez a justiça. Lembra quando ele foi batizado lá por por João Batista? E João falou assim, mas você vai ter que ser batizado, eu que tenho que ser batizado por ti. Ele fala, convém-se cumprir toda a justiça. Jesus teve que passar por tudo aquilo que um homem deveria viver na presença de Deus. Jesus viveu. Jesus não só morreu a nossa morte, como viveu a nossa vida. A vida que eu deveria ter vivido na presença de Deus, de amor, de santidade, de devoção, totalmente a Ele. Ninguém é devoto a Deus como deveria ser. Ninguém ama a Deus como deveria amar. Ninguém serve a Deus como deveria servir. Amar da maneira como nós servimos a Deus é atômico, é uma coisa insignificante diante daquilo que Jesus serviu. Só Jesus amou a Deus sobre todas as coisas. Só Jesus amou a Deus acima de tudo. Só Jesus foi fiel a Deus em todas as coisas. Nós somos extremamente infiéis, somos extremamente limitados, somos extremamente precipitados, metemos os pés pela cabeça, traímos a Jesus, temos os nossos medos, temos as nossas culpas, temos as nossas injustiças, temos os nossos pecados, temos as nossas falhas. Por isso que Jesus foi a justiça de Deus. E não só isso, ele se tornou eu mesmo. Ele me tornou a sua justiça. Por quê? Porque tudo que eu faço de certo, não sou eu que faço, é Cristo que faz. Na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita e o seu amor foi cumprido. Então Jesus disse, está consumado. E quando ele disse que está consumado, você se tornou a justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Fome e sede de justiça é desejar que as pessoas conheçam e recebam a vida que você recebeu. Que você reconheça a vida que você recebeu. A vida eterna que você recebeu sem direito. A salvação que você recebeu sem direito. A vida eterna que você recebeu sem nenhum mérito. Agora você vai ter fome e sede de justiça, para que outras pessoas recebam a justiça que você recebeu. Para que outras pessoas sejam feitas a justiça de Deus. Por que eu sou justiça de Deus? Porque Ele me perdoou, me salvou. Eu não sou mais guiado pelos meus medos. Eu não sou guiado pelas minhas limitações. Eu sou guiado por Jesus Cristo, aquele que se entregou na cruz por mim e me fez a sua justiça. O que é ser justiça de Deus? Ser perdoado por Deus, ser aceito por Deus, ser amado por Deus. O que eu tenho que ter fome? Eu tenho que ter fome para que as pessoas sejam perdoadas, aceitas por Deus. Eu tenho que pregar o evangelho em todas as nações. Quando eu prego o evangelho, quando eu sou usado para levar uma pessoa a Cristo Jesus, eu estou exercendo fome e sede de justiça. Eu estou vendo a justiça de Deus. Então, todas as vezes que você falar, Deus vai fazer justiça, sabe o que você está dizendo? Deus vai exercer perdão. Deus vai dar à pessoa o direito que ela não tem. Você pode falar, não, eu quero a minha justiça própria, é a minha justiça. Quando você diz que a justiça tem que ser feita de Deus, você está dizendo, Deus vai perdoar essa pessoa. Deus vai fazer justiça. Ter fome e sede de justiça é desejar que as pessoas tenham um encontro real com Cristo Jesus. Se você tem esse desejo de que as pessoas se convertam, se há uma sede dentro de você pela conversão das pessoas, se há uma sede dentro de você para que elas conheçam o amor de Deus, você tem fome e sede de justiça. E se você tem esse desejo, você é um bem-aventurado. Se você tem esse desejo que as pessoas conheçam o amor de Deus, você é feliz.
Isso é ter fome e sede de justiça. Então, quando alguém chegar para você falando que justiça de Deus, fome e sede de justiça é fome por direito, fome para dar direito ao pobre, ao miserável, aquele que é direito, tem que ir na justiça, a obra social. Não, isso faz parte, isso é, mas não, o assunto não é esse. A fome e sede de justiça ali é fome e sede para que alguém seja perdoado, salvo, convertido. Quando você deseja que seu esposo se converta, você está tendo fome e sede de justiça. Quando você deseja que seus parentes, seus amigos se convertam e conheçam o amor de Deus, você está tendo fome e sede de justiça. Amém?